Primeiro assunto que vamos abordar em relação às dicas para o Enem 2014 dizem respeito a um tema ligado ao patriotismo, que emergiu com a Copa do Mundo e que abriu um leque de possibilidades para abordagens no Enem. Os mais jovens, as crianças, tiveram pela primeira vez a oportunidade de se deparar com a utilização dos símbolos nacionais, da bandeira, do hino nacional, tanto brasileiro como dos outros países. O patriotismo, ele é um exercício do nacionalismo, é a prática de um sentimento que conhecemos como nacionalismo, que na verdade é um conceito. Ele está se relacionando com vários momentos históricos. Se prestarmos atenção nas letras dos hinos dos diversos países que nós tivemos a oportunidade de escutar, que todos eles possuem uma linguagem parecida. Termos comuns como liberdade, exaltação a alguns heróis, luta armada, para a conquista da autonomia do país, a exaltação das belezas naturais, o próprio estilo musical, que é muito parecido, o mesmo, parece uma marcha. Já paramos para pensar qual é a origem, em que momento histórico, em qual contexto isso se constituiu e que traz essas semelhanças. O nacionalismo é um termo ligado à modernidade europeia. No século XVIII, era apenas uma concepção mais ligada à língua e à cultura. Essa questão do nacionalismo vai se expandindo, vai se ampliando e se desenvolve a partir dos princípios iluministas também. E no século XIX, há a emergência do termo Estado-nação. Na segunda metade do século XIX, há um fortalecimento do nacionalismo, que passa a estar ligado à ideologia da identidade nacional. O que é ser brasileiro? O que é ser alemão? O que significa pertencer à nação francesa? Ligadas à identidade, relacionado aos laços culturais, históricos e linguísticos comum a habitantes de um determinado território. É um sentimento de pertencimento, de afinidade. Eu pertenço à nação brasileira. Dois modelos. A França, por conta da Revolução Francesa, de toda a sua organização ideológica e documental resultante dos estudos iluministas, e os Estados Unidos, pelo seu singular processo de independência, que inspirou vários outros processos de independência e documentos relacionados às repúblicas. A partir do século XIX, quando essa prática nacionalista se consolida, quando essa ideia se consolida, muitos movimentos foram embasados nesse sentimento. Podemos citar como exemplo, e cada um desses exemplos são passíveis de vocês colocarem uma lupa, um zoom, e estudar cada um deles à luz da importância do nacionalismo. Primeiro deles, unificação da Alemanha e unificação da Itália, no século XIX, que servem também de ponto de partida para uma série de outras iniciativas de fortalecimento nacional na Europa. Processo de independência na América espanhola, que vão ser vinculados também a essa ideia de necessidade de construção nacional após esse processo de independência, que serão inspirados pelos ideais iluministas. A Primeira Guerra Mundial, ela inicia-se, tem como um fator, uma causa primordial a disputa de colônias, no período que chamamos de imperialismo ou neocolonialismo no século XIX. A Segunda Revolução Industrial vai impulsionar as grandes potências europeias a buscarem novos lugares, novas colônias, e serão então colonizados vários lugares da Ásia e da África. A Primeira Guerra Mundial tem tanto nacionalismo como pano de fundo, como vai também propiciar o fortalecimento desse sentimento nacional nos países envolvidos nesse conflito. Entre as duas guerras, a primeira e a segunda, vai acontecer a ascensão dos regimes totalitários. Esse é um tema muito recorrente, através do qual nós podemos aprender que o excesso de nacionalismo gera intolerância, gera a questão do sentimento de superioridade de uma nação em relação a outra.
A descolonização na África e na Ásia, já no século XX também, assim como as guerras, vão ser estimuladas pela uma reação das colônias que vão começar a se identificar também com essa ideia de nacionalismo e de superação desse estado de domínio pela qual elas passavam em relação às grandes metrópoles e grandes potências europeias. E no século XXI tem uma série de permanências a esse respeito. Conflitos atuais, segundo os quais o nacionalismo encontra-se como pano de fundo. Então é fundamental a compreensão de que esse sentimento, esse conceito que gera o patriotismo, o quanto o seu excesso, tem gerado aí os conflitos e alimentado as grandes guerras mundiais.